Palavra a Gabriela. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma etapa desse grandioso projeto Web Educação Sexual, que iniciou desde o ano de 2013, em parceria com a Universidade de Lisboa e com o Instituto da Maia de Portugal. Da Universidade de Lisboa, compartilho conosco desse projeto a professora Isabel Chagas, professora Marta, professora Dulce, professora Paula. E do Instituto da Maia, a professora Marisalva Fábio. E aqui da UDESC, que faz parte desse projeto, eu, professora Gabriela, professora Vera Marta, professora Dilma e professora Graziela. Esta etapa 2017, a responsabilidade de desenvolver todo o contexto do que vai acontecer nessa etapa é de responsabilidade da UDESC, tá? E faz parte de uma ação do programa de extensão, cuja coordenadora que está presente, a professora Vera Marta, é uma das ações do programa de extensão do Laboratório de Educação e Sexualidade. A professora Vera Marta pode dar uma palavrinha para a gente dar início. Olá, boa noite a todos e todas. Quero desejar as boas-vindas, dizer que é um prazer tê-los e tê-las conosco. Como a professora Gabriela já mencionou, essa etapa de webinários e outras atividades que estamos planejando, enfim, proporcionando aos participantes, faz parte do programa de extensão da UDESC, Laboratório de Educação e Sexualidade 2017, o LabEduSex. Estamos aí trabalhando muito, enfim, em prol de uma causa que acreditamos. Andréia, um prazer tê-la conosco. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Já faz parte desse grupo que tem aí essa causa da sexualidade e do seu entorno, e que nos é bastante caro, né? Então, é sempre um prazer ter gente nova, e nova porque acabamos de conhecer, e novas porque tem muito tempo pela frente, muito mais do que nós, né, Andréia? Vocês que estão chegando aí, ficamos muito satisfeitos com isso. Professora Dilma, muito obrigada pela parceria. Professora Dilma, que é também parceira nesse projeto com o EducaSex, né? Professora Isabel Chagas, que está aí, boa noite, um prazer tê-las, Dulce, enfim, as colegas de Portugal. Dizer que é um prazer, e deixo então agora a professora Gabriela com a nossa palestrante, e que tenhamos uma boa noite de reflexões, de discussões, enfim. Muito obrigada a todos e todas que estão participando. Então, essa etapa, a temática geral é adolescência e sexualidade. E este primeiro encontro nosso, o título desse encontro se chama Adolescência, Sexualidade e o Ciberespaço. Tá? Quero lembrar a todos e todas que estão aqui assistindo conosco que esta apresentação de hoje é resultante de um levantamento que nós fizemos em escolas públicas e particulares. Se vocês olharem no site, estão o nome das escolas, com adolescentes, sobre os seus questionamentos, suas dúvidas em relação a questões relativas à sexualidade. E também houve a participação de pais, educadores de modo geral, que numa página do Facebook, que nós perguntamos a eles que questões eles queriam saber a respeito sobre sexualidade e adolescência, e as redes virtuais, a internet, e questões de modo geral, prevenção, e os pais também contribuíram com os seus questionamentos, que nós passamos para os palestrantes que vão aqui conversar conosco. Quem viria hoje era a professora Patrícia, né, a advogada Patrícia, mas ela teve um contratempo e nos indicou, que também já conhece essa ação, a advogada Andréia Santos, que está aqui o currículo dela. Ela tem pós-graduação na área de Direito Digital, e aqui o currículo dela está à disposição para que todos leiam, saibam um pouco do histórico profissional da professora Andréia Santos, advogada e pós-graduada em Direito Digital. Com a palavra, a professora Andréia.
Ô, Gabriela, só um instantinho, eu acho que deve ter mais microfones ligados por perto de ti, que teu som também, não, de repente, não ficou bom, tá? Vê se não tem gente com o microfone ligado aí. Andréia, para falar. Tá esse microfone, desliga. Desliga o microfone. Eu desliguei enquanto a Gabriela estava falando. Agora liguei. Não, mas é lá dentro mesmo, elas estão perto uma da outra, daí... O microfone dela. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade. Falarei mais pausado, porque eu me empolgo com o assunto, e aí quando eu vejo já falei milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, para evitarmos, né, até porque algumas pessoas estão, às vezes, têm algum problema de conexão, falarei de uma forma mais pausada. Me coloco desde já à disposição, meu e-mail está aí. Quem quiser depois, se todas as perguntas não forem respondidas, deixo à disposição o meu contato. E até para vocês conhecerem um pouquinho mais, já convido desde já a vocês acessarem a nossa página no Facebook, que é a Start Ética Digital. É a ONG onde hoje eu sou coordenadora. Trabalho todo com a questão de produção de conteúdo. Então, nós temos aí diversos materiais, temos inclusive um aplicativo, que é um aplicativo educacional que pode ser usado dentro da sala de aula para ensinar, para conscientizar os alunos e os pais, inclusive os educadores, sobre os riscos da internet. Nós temos aí uma nova série, que é chamada É Bullying Sim, justamente para desmistificar algumas questões que são colocadas como brincadeiras, mas que, na verdade, são bullying sim. Então, agradeço. Então, faremos como nós combinamos. Faço, então, uma pequena exposição, acho que geral, e vocês vão aí, tomam a frente com as perguntas. Acho que fica mais dinâmico e todos têm a oportunidade de contribuir para o debate. Pode ser assim? Perguntaram como se chama a página. Eu vou só escrever aqui como se chama a página. Eu acho que já está lá na página do projeto, mas depois, Andréia, tu pode me mandar que eu coloco na página. Se não estiver ainda, eu coloco lá para que todas tenham acesso. Sim, muito obrigada. Bom, eu não vou prestar muita atenção aqui no chat só agora enquanto eu vou falando, para eu não me desfocar, mas depois eu volto aqui, quando eu parar de falar, eu volto nas perguntas, caso tenha. Bom, conforme nós já vimos, né, nós fizemos uma prévia de conversa, eu acho muito importante, hoje, falando um pouquinho do meu histórico, antes de atuar, antes de ser coordenadora da ONG, do Start, eu atuei durante 5 anos num escritório especializado em direito digital também, que era voltado à parte de processo. Então, envolvia tantas questões de bullying, cyberbullying, pornografia de vingança, sexting. Apenas alguns termos, né? Caso alguém não tenha... Acho que o bullying e o cyberbullying são os termos mais conhecidos, que eu posso falar e destrinchá-los um pouquinho, diante da legislação recente que nós temos no Brasil, que é uma lei que instaura um programa de combate ao bullying e ao cyberbullying. Mas só para esclarecer, sexting são aquelas ações, falando bem informalmente, né, a junção do termo sex, de sexo, e text, de texto, que são aquelas mensagens de cunho sexual, de cunhos mais sensuais. E a pornografia de vingança são aqueles casos relacionados ao vazamento de vídeo íntimo, de fotos e vídeo íntimos, quando se faz por vingança. Então, geralmente, é quando há um relacionamento, esse relacionamento é terminado, né, por alguns dos companheiros, e o outro, por vingança, publica em sites, em redes sociais, ou compartilha pelo WhatsApp ou outros meios tecnológicos a imagem do ex-companheiro, da ex-namorada, ex-namorado, através da tecnologia, né? A imagem de cunho íntimo. Então, essas questões eu atuava na parte processual, então era muito difícil. Porque quando chega para nós, advogados, é quando já tudo aconteceu. Quando já o dano já está, assim, bem grande mesmo. Então, por isso que eu acredito muito na prevenção. Eu acho que nós como sociedade, o Estado, independentemente de país, e a família,
precisa se unir na prevenção, não só no combate em si, mas na prevenção. Então, conscientizar a sociedade sobre quais são esses termos. Como eu falei antes, né, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico é muito acelerado. E eu imagino, por exemplo, para os pais que um dia estão tentando entender o que é o WhatsApp, daqui a pouco o filho aparece com outros aplicativos. E é muito difícil mesmo. Essa transição, tentar entender como funcionam esses aplicativos é difícil. É difícil, inclusive, para a gente que trabalha. Às vezes nós estamos lendo um termo de uso de um aplicativo, daqui a pouco surgem outros. Outra coisa que é muito importante, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a lei, como eu falei, a Lei 13.185 de 2015. Ela entrou em vigor em 2016, em fevereiro de 2016. Então, nós temos aí 1 ano e alguns meses. E ela traz uma questão muito importante, porque não é uma lei que define penas e sanções, é uma lei totalmente pedagógica, que ela vai instaurar um programa de combate à intimidação sistemática, né, que é o nome técnico para bullying. E aí ela traz algumas conceituações. Por que eu digo que essas conceituações são importantes? Porque desde a origem da palavra bullying, o termo bullying, ele não era voltado ao que a gente vê hoje nessa questão pejorativa, nessa questão negativa. Tem uma pedagoga e psicóloga do Canadá, eu posso indicar todos esses livros, esses materiais posteriormente, que ela começa a destrinchar a etimologia mesmo, a origem da palavra do bullying. E lá em 1800, o dicionário Oxford colocava o termo bully como companheiro, como bons amigos, bons irmãos. Então perceba que a origem era relacionada a afeto. E isso é uma coisa interessante, porque hoje, quando vão tentar discernir o que é uma brincadeira ou não, às vezes os apelidos pejorativos são dados como, é brincadeira entre amigos. É só uma brincadeirinha entre amigos. Quando, na verdade, pode ser ou pode não ser. Isso vai depender da reação, da intenção e da repetitividade. Porque quando uma ação, uma conduta, ela é feita intencionalmente, no sentido de causar uma angústia, uma humilhação, e ela é repetida às vezes, isso caracteriza bullying. É diferente, por exemplo, de uma brincadeira, quando eu chamo algum colega meu de um apelido negativo e ele não se importa, ou então ele fala, eu não gostei e eu paro. Então perceba que tem várias questões relacionadas ao bullying, ao cyberbullying. E aí, o desafio é você entender que nem tudo é brincadeira. Nem tudo é bullying, mas nem tudo é brincadeira. Então, a gente precisa ter esse discernimento e instruir os educadores, os pais, para que eles tenham ciência, sejam informados do que é bullying, do que é cyberbullying. O cyberbullying, o problema do cyberbullying é que isso acontece em meios tecnológicos, na rede de computadores, na internet. Então, quando algo... os memes, hoje tem muitos memes. Andréia, mas o meme é ilegal, é ilícito? Depende. Uma coisa é um meme que você faz ou a foto da pessoa ela não se importa, ou foi usado com direito de imagem, ou você não usa foto da própria pessoa ali ofendida. O problema é quando você adultera fotos de pessoas, utiliza fotos íntimas da pessoa sem o consentimento dela e expõe essa pessoa ao ridículo. E quando você joga na internet, no WhatsApp, nas redes sociais, não tem mais volta. O dano é permanente. Ao contrário do bullying, por exemplo. Lá na minha época de criança, já existia internet, mas não era a internet comercial que a gente tem hoje. Era a internet que só usava nas universidades. Então, a gente não tinha essa questão. O bullying ficava ali entre 4 paredes. Mas hoje, com o cyberbullying, você não tem controle. Você compartilhou uma foto íntima, ou um meme, ou alguma ofensa, alguma mentira, criou um boato, você não tem mais controle disso. Então fica muito difícil só o combate em si, porque envolve questões judiciais. Esse conteúdo será removido da internet? Qual é a eficácia dos pedidos judiciais de remoção de conteúdo? E eu já adianto, não é 100% eficaz. Como eu disse, pelo WhatsApp não tem bloqueio de conteúdo. Foi espalhado de grupo em grupo, diversas pessoas ficarão sabendo.
só a título, né, para não ficar muito teórico, mas falar de um caso em que nós já pegamos um caso assim. Uma menina de 15 anos, portanto menor, ela se deixou ser filmada num ato íntimo, né, numa relação sexual. Ela sabia que estava sendo filmada com o namoradinho dela, e no outro dia o conteúdo, o vídeo estava no celular de todo mundo. De todo mundo. E aí muitos alunos, quando eu vou dar aula, questionam: ah, mas se ela deixou se filmar, não tem problema compartilhar. Tem sim. O fato de ela se deixar filmar, qualquer pessoa, tanto menina quanto menino, mulher, homem, independentemente da idade, o fato de se deixar se filmar não dá o consentimento expresso dessa pessoa, qualquer tipo de consentimento, para que a pessoa que receba aquele conteúdo, que tenha porte desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. É violação do direito à imagem, é a violação do direito à honra, à privacidade. Então, isso precisa ser tomado cuidado. E isso não é só na legislação brasileira. O pouco que eu conheço da legislação europeia, que nós estudamos algumas diretrizes, é no mesmo sentido. É a violação do direito da pessoa, da reputação, é um conteúdo dela e ela não autorizou. Então, os danos são jurídicos, mas também e principalmente são psicológicos. Então, tem que tomar muito cuidado. Outro fator que eu acho importante ressaltar é que o bullying ele não é só físico. Nós temos aquela ideia, é óbvio que também tem o físico, que é aquela ideia dos filmes americanos que nós vemos, de bater, de pegar a cabeça da criança e jogar e colocar na privada, que são aqueles exemplos que nós vemos em qualquer filme americano. Mas nós temos também o bullying psicológico. Aquela exclusão social, o isolamento dentro da sala de aula. Então, é aquele aluno que é excluído de atividades em grupo, ou então a professora tem que obrigar toda vez que tem uma atividade em grupo naquela sala, o aluno se vê naquela situação constrangedora de que nenhum dos seus colegas querem fazer trabalho com ele, ou com aquele grupo, né, de pessoas, às vezes dupla, né, geralmente. E a professora, ele se vê naquela situação que ele só consegue entrar num grupo porque a professora fala: alguém faz grupo, entra nesse grupo. E aí o grupo faz aquela cara: comigo não. Ou então festinhas de aniversários, convitinhos. Às vezes são coisas bobas, mas que dizem muito. A mãe, o filho quer convidar, convida quase todo mundo da turma, não convida um aluno, é isolamento social. Então são algumas coisas que precisam, e que a gente precisa prestar atenção. Então, para ter uma prevenção, por isso que eu digo, eu acredito muito na educação para isso. E precisa ser um projeto integrado entre a instituição de ensino, porque é ela que vai ter o papel, ela tem o dever de informar, de conscientizar, os pais, que são eles que têm o poder e o direito de monitorar o que os filhos estão fazendo na internet, e são eles também que precisam apoiar os projetos da escola, acompanhar as atividades pedagógicas dos filhos, não serem negligentes, não abandonarem digitalmente os seus filhos. E eu acredito muito também que nós precisamos incentivar os alunos, que eles tenham mais esse dever cívico de terem mais responsabilidades um pelo outro. Recentemente, como eu mencionei, nós montamos um conteúdo sobre bullying e cyberbullying. E nós fizemos um comparativo com a legislação do Canadá. O Canadá, a estrutura dele é parlamentar e ele é dividido em províncias. E cada província tem a sua lei. Tem uma lei geral e tem cada província tem a sua respectiva lei. E lá, algumas províncias que têm a legislação, elas colocam que os alunos, eles têm o dever, aqueles alunos que são telespectadores, que presenciam um ato de bullying, cyberbullying, eles têm o dever de denunciar esse ato ao diretor da escola, ao coordenador da escola. E eu acho isso uma coisa interessante, porque aí você tira aquela questão omissa do espectador, porque às vezes aquela pessoa que testemunha, ela não ajuda porque ela tem medo de ser vítima. Ah, mas se eu defender a vítima, eu que vou me tornar vítima.
Mas talvez se todos aqueles que vissem mudassem a atitude e não aprovassem, não rissem ou não ficassem omissos, talvez o agressor ele não tomasse essas atitudes, ele se sentisse constrangido e o levasse à reflexão. E aí também uma questão, por fim, que eu acho muito importante é que também nós não devemos abandonar o agressor. Muitas vezes o agressor, ele também já foi agredido. E aí a primeira reação que nós temos é no sentido de menosprezar, de atacar, mas nós precisamos entender o que está acontecendo. Então é um conjunto de fatores. E eu volto à situação, não é só uma questão legal. É óbvio que nós temos aí, pelo menos aqui no Brasil, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que o crime cometido pelo menor é chamado como ato infracional e o menor ele responde perante a vara da infância e da juventude. E aí quando, dependendo da situação, tiver algum dano, quando tiver alguma reparação de dano, por dano material e moral, são os pais que serão responsabilizados na esfera civil. Então a responsabilidade está aí, e eu acho que os menores, as crianças, os adolescentes, inclusive os jovens, precisam saber da responsabilidade. A escola, ela tem uma responsabilidade, sim, de informar, ela não pode ser omissa. Agora, com essa lei, fica muito claro, a escola ela tem o dever de promover campanhas de conscientização e combate. Se ela não fizer nada, ela responde. Hoje, o Código Civil brasileiro coloca que a instituição de ensino ela é responsável pelas ações dos seus funcionários e colaboradores nos exercícios de suas funções e também pelos atos praticados pelos educandos. Ou seja, se um educando praticar determinada conduta que fira, né, os direitos de outra, a escola pode responder. Ah, mas qual é a exclusão? A exclusão dessa responsabilidade ocorre quando a escola ela é proativa, quando ela demonstra, ela consegue provar que ela atuou diligentemente para minimizar aqueles danos e para prevenir os danos. Então, perceba, a escola ela tem um papel fundamental, mas ela sozinha não conseguirá se os pais não abraçarem essa causa. Eu termino e abro para perguntas. Muito bem, Andréia. Vamos agora fazer uns links com aqueles questionamentos feitos pelos pais e pelos jovens em geral, né? Então, você falou uma coisa muito importante aqui, como você diz, a responsabilidade de uma instituição educacional de ensino nesse processo todo de prevenção, né? Dos perigos, das vulnerabilidades que apresenta as redes sociais e outros espaços que encontrados na internet, né? Então, aproveitando a sua fala, uma dúvida que veio muito à tona dos pais é a preocupação que eles têm com a questão da violência sexual na rede e a violência também física, como é o caso desencadeado pela questão da baleia azul, né? Então, eles ficam, a pergunta vai bem por aí, como prevenir, né? De que forma vou prevenir meu filho, ou minha filha, ou meu sobrinho, a entrar nessa conversa de uma maneira bem tranquila, sem ser agressivo? Podias falar um pouquinho sobre isso, André? Claro, posso sim. Andréia, só pegando um gancho na pergunta da professora Gabriela, que eu tinha anotado aqui, justamente, colocaste, né? Os pais não podem abandonar, né, digitalmente os seus filhos, né? Foi uma expressão que tu usaste, que tem a ver com a pergunta da Gabi, mas assim, o que a gente percebe é que muitos pais não sabem como fazer, porque os filhos sabem mais, dominam mais esse meio, né, as tecnologias, do que os pais. Então, o que pode ser considerado, né, um abandono digital por parte dos pais e, quem sabe, dos professores? E, voltando à pergunta da professora Gabriela, né, como os pais podem não abandonar, né, digitalmente? E os professores também. Então, vamos lá, vamos dividir, então. Quanto à responsabilidade da escola, vou começar por isso. Um método que as escolas têm de se informar é justamente através da escola.
E como eu disse, a escola ela tem esse papel de informar, de criar mecanismos, palestras, eventos que eduquem os pais nesse sentido. Os pais também não podem ser omissos. Não é porque na escola, às vezes, em determinada escola não tem, que ele não vai se informar. Nós temos aí a internet, que apesar dos pesares de termos aí uma avalanche de informações, que muitas vezes envolvem informações falsas, mas procurar em instituições, em ONGs que trabalham com esse tipo de projeto, procurar se informar como ele pode, quais são os aplicativos, quais são os problemas que estão advindos da tecnologia, para que ele tenha o mínimo. Porque ele não precisa saber como funciona, de fato, determinado aplicativo. Saber minuciosamente o que um aplicativo faz. Mas o que ele precisa saber? Primeiro, qual a idade do meu filho? Ele tem capacidade, discernimento, eu digo capacidade assim, de discernir um perigo ou não de determinado jogo, de determinada rede social, de determinado aplicativo? Então aí já lanço a primeira dica para os pais. Verifiquem sempre os termos de uso, a idade. Eu acho que isso já é uma questão muito legal. Porque, por exemplo, hoje a gente vê que o uso de celular, as crianças estão recebendo o celular cada vez mais cedo. E não é um celular que não tem nada, é um celular que tem tudo. Já logo a criança ela já recebe um dos melhores celulares, que tem todas as funções possíveis e impossíveis. Será que uma criança de 6, 7 anos, que eu já vi, já presenciei, ela tem aquele discernimento de usar um celular que tem WhatsApp, Facebook, câmera, jogos, todos os tipos de situações, de todos os tipos, e sem vigilância nenhuma? Então, é uma coisa que é para se pensar. Ah, mas meu filho quer muito o celular. Ele quer muito, mas então o que você vai fazer para minimizar esses riscos? Hoje a gente tem, por exemplo, como eu falei, nós temos o aplicativo do Start, que é o Start Care, que são diversos filminhos, diversos bannerzinhos, que é legal, é uma forma legal de os pais iniciarem uma conversa com os filhos. Ai, filho, você viu isso? Filho, sabe como funciona tal aplicativo? Não é provocar ou acusar o filho de alguma coisa, mas é tentar aprender com ele como funciona determinado aplicativo, o que ele anda fazendo na internet. Tem os softwares de controle parental, que é muito importante, que ajuda ali você verificar que tipo de sites os seus filhos estão entrando, que tipo de imagens eles baixam, que tipo de download eles fazem. Por exemplo, o YouTube. O YouTube é para maior de 18 anos. Tá lá o termo de uso, fala o YouTube. Ah, mas André, hoje a gente tem a questão dos YouTubers mirins. Gabriela tá comentando alguma coisa? Eu recebi aqui impresso da minha colega as perguntas do chat. E eu estava dizendo obrigada, agradecendo aqui. Você queria adicionar, eu te levantava, tudo bem. Então, YouTube, eu tenho o YouTube Kids, mas a maioria das coisas não estão no YouTube Kids. Se você for lá entrar no site do YouTube, e lá no final você vai ver que tem um ícone sobre restrições. Se você colocar ativado naquela restrição, ele vai impedir que determinados tipos de conteúdos pornográficos ou ofensivos apareçam para o seu filho. Vai eliminar tudo? Não vai, mas minimiza. E aí você consegue ter um diálogo e ir prevenindo o que o seu filho vai fazendo. Em diversos países, há uma discussão muito forte sobre a questão da privacidade. Ah, mas o direito à privacidade do seu filho. Se o seu filho é menor, quem tem o poder, o direito de consentir alguma coisa ou não, são os pais. Não é o filho. Não é o filho que vai ditar as regras. São os pais que vão ver. Não é ali você pegar... Você tem o direito de ver ali o que o seu filho... É óbvio que com determinada idade, por exemplo, um filho de 17 anos, ele já tem e deveria ter uma maturidade melhor de verificar algum determinado conteúdo. Então, você lida com uma autonomia assistida. Ou seja, você educa, você conscientiza e deixa com que ele tome as melhores decisões. E aí você não coloca um software de controle parental para saber o que ele está conversando no WhatsApp, que pode ser um conteúdo íntimo dele, do desenvolvimento dele. Mas, para um menor 12, 9, 13 anos...
você ter esses mecanismos das próprias ferramentas já é muito importante, é o mínimo que um pai pode fazer. Eu compreendo a dificuldade, às vezes é difícil, mas a gente tem alguns mecanismos que a gente pode aprender. Como eu disse, tem diversas ONGs, participar, né, de webinários como esse, são muito importantes. Hoje tem informação de diversos lugares, de todas as línguas, né? Tem em inglês, em português, em espanhol. Então, vale muito a pena ler essas situações para tentar achar um mecanismo. Além, né, como eu dei o exemplo do aplicativo, tem algumas atividades pedagógicas que os próprios professores podem aplicar dentro da sala de aula, que vão incentivar o debate dentro da sala de aula sobre bullying, cyberbullying, essas violações, e que a criança pode levar para os pais. Então, é muito importante os pais perguntarem: o que vocês aprenderam hoje? O que teve hoje na escola? Então, e se a escola, ainda mais se a escola tiver uma disciplina voltada à ética, cidadania e internet, é maravilhoso, porque aí os pais sabem que naquele dia a criança ela teve uma aula voltada a esse determinado assunto e ter esse interesse. Porque aí também não adianta a escola ter todo um programa de combate, de prevenção, de conscientização, e os pais não se esforçarem. Então, perceba que é uma via de mão dupla. Andréa, como é que é o nome do aplicativo mesmo? Start Care. Vou escrever aqui. Ó. Esse é aquele aplicativo que está na página da Patrícia, que ela foi criado para orientar sobre o uso ético e seguro das novas tecnologias, né? Que está disponível no Google Play e no Apple Store, né? Isso. O nome é iStart Care, né? Põe ali, muito bem. Olha, aproveitando a tua deixa aí, falando a tua fala, aqui você vê como é responsável. Uma mãe me pergunta assim: apesar de ter somente 12 anos, a filha tem vários namorados virtuais. Qual a tua opinião de saber desse tipo de relação? É saudável? Ela pergunta, né? Bom, 12 anos, eu não acho que é saudável ter um relacionamento com uma pessoa que ela nem sabe quem está do outro lado. Eu falo em tom de brincadeira, mas é porque, como é um assunto sério, eu gosto até às vezes de rir um pouquinho para não deixar tão sério. Como eu disse, jogos online, você pode evitar que seus filhos joguem online. 12 anos, eu acho que é uma idade... A maioria dos aplicativos não permitem ter acesso com 12 anos. A maioria dos aplicativos, como Facebook... Snapchat, é tudo acima de 13 anos, a partir de 13 anos, Musical.ly, a partir de 13 anos, Skype, a partir de 16 anos. Então, perceba, tem que ter esse cuidado. Como eu disse, hoje, antigamente, o que os nossos pais nos diziam? Não converse na rua com estranhos, você não sabe quem é aquela pessoa. Não dê os seus dados, porque você não sabe quem é essa pessoa. A premissa é a mesma para a internet. Você não sabe quem está do outro lado. Você não sabe, às vezes a pessoa fala que tem 14 anos e não tem. Quantas vezes já tivemos várias ações da Polícia Federal, FBI, relacionadas à pornografia infantil? Diversos casos de pedófilos, né? Eu deixo aqui bem claro. O crime é de pornografia infantil, mas pedofilia é o nome da doença. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com quem está do lado. O que seu filho está dizendo? Ele sabe que não pode publicar determinadas situações, determinadas informações na internet? Às vezes são aquelas coisas que a gente falava antigamente, que os nossos pais nos falavam, e a gente acha que na internet é tudo bem, e não é tudo bem. Então, o que a gente fala hoje? Cuidado com as configurações, por exemplo, do Facebook. O Facebook tem muita gente que deixa público, aberto para todo mundo, e faz check-in em todos os lugares. Coloca lá onde estuda, e aí se os pais viajam, coloca, estou sozinho em casa. Já teve diversos alunos. E aí faz um check-in. Pela geolocalização, você consegue saber onde aquela pessoa mora. Então, são perigos que às vezes passam despercebidos, mas que são muito importantes. Então, sempre coloca lá, se seu filho for maior de 13 anos, que é só a partir de 13 anos que pode ter Facebook... Só a partir de 13 anos que pode ter o WhatsApp, além de monitorar, veja ali as configurações de privacidade do Facebook. Vê se está ali só para os amigos. Cuidado, fala para o seu filho não adicionar pessoas que ele não conhece, porque ali nos jogos online também pode ter gente que são menores, coleguinhas que também estão jogando, mas pode também não ser. Então, são algumas questões
que são práticas, dicas práticas e que não exigem nenhum conhecimento, nenhuma expertise, né, em tecnologia, que podem minimizar quaisquer danos. Então, eu acredito que ter essa questão, principalmente de namoradinhos na internet, é uma questão muito delicada, porque aí mexe, como eu disse, não só com a parte legal, mas mexe com o psicológico. Às vezes você não sabe como aquela... Porque 12 anos é criança, né? Ela está aí entrando na adolescência. Você não sabe se ela tem algum... Qual o sentimento dela em relação àquilo, com o que ele está mexendo de sentimento, se aquela pessoa que está do outro lado é realmente... Quem é aquela pessoa? Toma muito cuidado ao ligar o webcam, então, cuidado com os nudes. Não digo só nesse caso, mas diversos outros casos. Hoje a gente tem vazamentos de nudes aí gigantescos, que é uma questão, acho que quem trabalha mais com essa parte psicológica pode desenvolver muito melhor esse tema, o porquê dessa exposição tão excessiva que nós temos hoje Andréia, na internet. Poderias esclarecer o que são nudes? Talvez tenham pessoas que não... Claro. Quem não sabe o que são nudes. Bom, vou descrever. Nudes são as imagens que são mandadas, né, no teor íntimo. Às vezes não precisa ser nu, mas assim, às vezes só com alguma parte íntima, sensual. Então essas são nudes, não são as fotos que são tiradas aí, geralmente selfies, né, de si mesmo, fotos de si mesmo em alguma pose sensual, sem nu ou parcialmente nu. Então tem essa implicância muito forte. Então, nós precisamos trabalhar aí com uma questão, como eu disse também, de sexualidade, desenvolvimento psicológico em relação a isso. Respondi? Dilma, você queria falar alguma coisa? Não, eu queria fazer uma perguntinha que a gente estava conversando antes da entrada com relação Tem até uma pergunta aqui que vem ao encontro da Dayana também, né? Se o bullying cometido no espaço escolar pode ser diagnosticado, né? O problema é quando estamos no cyberespaço, né? Pensando em não invadir o espaço do outro, existem indícios que nos levam a descobrir que esse bullying, neste caso, mas o que eu gostaria, né, de acrescentar a essa questão é o que nós estamos conversando, quais são os maiores perigos que estão sujeitas, são as meninas, né? Quais são os maiores riscos? As meninas... né, a gente já sabe que as meninas são as que sofrem, são as mais prejudicadas, não é? Mas gostaria que a Andréia pudesse falar um pouquinho sobre essa questão de gênero e os riscos, né? Tanto para as meninas, que são as maiores vítimas, mas também para os meninos, né? A gente quer pai, mãe, professor, né? Olhar também para os meninos, quais são os riscos e os perigos que eles correm. Sim. Bom, respondendo a pergunta da Daiane, o que eu acho muito interessante, o que a gente precisa pensar é que, como eu falei anteriormente, o bullying, quando acontecia na escola, foi como ela falou, era até fácil de identificar o problema, porque estava ali, muitas vezes os professores captavam qual era o problema, onde estava o problema, ou os pais percebiam alguma alteração em casa, de comportamento, de humor, e tentavam ali diagnosticar o problema. Quando a gente tem o cyberbullying, né, que, por exemplo, no cyberespaço, o que acontece? Muitas vezes, o cyberbullying não acontece dentro da escola, mas ele repercute dentro da escola. Então, isso é uma questão que precisa ficar muito atenta. Porque, às vezes, começou assim, geralmente, vou dar o quadro de menino, e aí depois eu falo de violência de gênero. A menina, ela compartilhou um nude com um menininho que ela gostava. O menino pegou e compartilhou com todos os amigos. Isso foi no final de semana. Na segunda-feira, quando ela chegar na escola, todo mundo já estará sabendo, já vai ter visto aquele nude. E aí começa aquele burburinho dentro da escola, começa os xingamentos, os apelidos pejorativos, as risadinhas dentro da escola. Então, assim, em termos de diagnosticar, e é por isso que também os próprios educadores, eles precisam ser capacitados nesse sentido de perceber, de ter aquela percepção, não só os educadores, mas também as crianças em volta, de perceber, saber quando está acontecendo alguma coisa, receber uma situação dessa, ir contra, não ser omisso e não ajudar, contribuir para que o bullying, o cyberbullying permaneça. Então, até aí, eu acho que seja até razoavelmente fácil identificar. Talvez o que seja difícil é em termos de investigação, de saber quem começou. Quem começou.
nas questões relacionadas a bullying, a cyberbullying, quando envolve menor, eu digo que a gente descobre facilmente. Porque ou eles criam perfis falsos para divulgar alguma ofensa, ou até mesmo pelo WhatsApp, você sabe, por exemplo, se a menina ela compartilhou para um menino e depois esse nude viralizou, de duas uma, ou foi ele, ou o celular dele quebrou e levou para assistência, ou alguém pegou o celular dele e compartilhou. Isso a gente pode ver com perícia. Se foi outra pessoa que pegou o celular dele e compartilhou, ele que vai ter que provar. Juridicamente, né, em questões legais, é o dono do celular que vai ter que comprovar que não foi ele, porque senão é ele que será responsabilizado. Então, assim, hoje tem diversas técnicas de mascaramento de IP, né? O IP, para quem não sabe, toda vez que você acessa a internet, gera aí um protocolo que vai te identificar a sua máquina e tudo mais. Alguns espertinhos a mais tentam mascarar IP, mas dependendo de como foi, através de perícia também consegue. Então, assim, é relativamente fácil, só em alguns casos que são muito difíceis, quando envolve organizações criminosas relacionadas a pornografia infantil, deep web, e aí são outro tema, é um tema bem assim, mais aprofundado, que aí não acontece dentro da escola, que é mais difícil. Mas nesses casos, como eu disse, pode acontecer fora. A escola, ela não pode pegar o celular de um aluno e ver o que está acontecendo, mas ela pode identificar um contexto e pedir para que os pais verifiquem o celular dos seus filhos. Porque é o pai que tem esse direito. Ele que tem o direito de supervisão, ele tem o dever de supervisão. O Andréia estava falando sobre gênero também, sobre a exposição do sexting, que a maioria aí vítimas são as mulheres, né? Mas também existem os meninos, né? Que encaminham nudes e também entra nesse contexto todo. Eu vou pegar algumas perguntas aqui que tem fazer um link para a questão do machismo aqui que falo. Tem duas questões relacionadas aos nossos participantes que eles falam sobre o machismo. Uma é a Beatriz Brasil, que ela diz: o machismo se aproveita da liberdade das redes de poder postar e falar o que quiser, para concretizar essas práticas discriminatórias e violentas de misoginia e machismo. Aí tem também o Antoniel do Nascimento, que ele diz: Andréia, você poderia frisar um pouco sobre a questão de machismo nas redes sociais? As questões misóginas, até mesmo homofóbicas aqui no meio, elas têm punição? Você que trabalha com direito. Sim. Então vamos responder em duas partes, né? Primeiro a questão dos riscos, que a Dilma já tinha falado anteriormente, e aí eu coloco essa questão também dos riscos tanto para meninos quanto para meninos, né, independente. Porque como eu falei, a violação de direitos, dos direitos que a gente chama direitos personalíssimos, direitos da personalidade, que são o direito à imagem, à honra, à intimidade, à privacidade, independe de gênero. Independe de gênero, de raça, é do ser humano, é um direito personalíssimo. Então, a mesma violação que acontece com uma menina pode acontecer com um menino, independente, ou até mesmo com um homossexual, de acordo com... Não depende de gênero, de raça. Então, isso é bem importante deixar claro. O que acontece é que a maioria dos casos envolvendo vazamento de foto íntima, vídeo íntimo, listas, né? O que a gente vê muito que acontece nas escolas são os listas, rankings. Aqui no Brasil tivemos diversos casos de listas, perdoe-me, né, o teor, a palavra, mas a lista era a top 10 as mais vadias, as 10 mais vadias, essa era o nome da lista. Então, acaba, como acontece mais com meninas e mulheres, acabou virando uma questão de gênero. E também ainda tem a questão de raça, que envolve muitas vezes as mulheres negras. Então, perceba, novamente, como eu disse, até antes de a gente começar, essas discussões perpassam o direito entre uma questão sociológica, muito da homofobia, que são outras questões, que são outros fatores que também precisam ser tratados na sociedade como valores, desde pequenos, na questão de respeito à diversidade. Eu ainda acho que
tanto as famílias quanto a instituição de ensino, elas novamente têm o mesmo papel e elas são fundamentais em ensinar dentro dos lares e dentro da instituição de ensino o respeito ao próximo, a empatia, a compaixão, que são valores que não necessariamente, que não estão explicitamente na lei. Óbvio que esses valores foram utilizados para formar as leis de todos os países. Mas isso precisa ser, os menores, desde pequenininho, precisam ser educados a isso. Como eu disse, os riscos são os mesmos. Então, vazamento de vídeo íntimo pode ser também para menino, para os homens também pode ser. Como já aconteceu, tem até aqui um filme no Brasil chamado Cilada.com, que fala justamente sobre isso, de um homem em que ele, no ato sexual, ele não conseguiu e a companheira dele, a ex-companheira, divulga um vídeo com todos os amigos dele e ele é ridicularizado e humilhado por todos os amigos. É um exemplo de cyberbullying, é um exemplo de pornografia de vingança, é um exemplo de violação, né? Quando se trata dessa questão de liberdade de expressão na internet, que aí também entra muito essa questão que falou de opinião na internet, a gente fala muito sobre discurso de ódio. Hoje, né, a gente fala sobre essa questão de discurso de ódio, que as pessoas, ao emitir opinião ou então em comentários, acontece muito nas redes sociais, em aplicativos, acabam por denegrir, por difamar, por praticar atos de preconceito e racismo na internet das piores formas possíveis. Recentemente, se eu não me engano, foi na semana passada, uma moça de 27 anos, ela se inscreveu no Tinder. Isso está aí, é público, né? Saiu uma notícia no Estadão, e ela se inscreveu no Tinder e ela tem um filho, ela tem 27 anos, ela tem um filho, ela é solteira. Ela se inscreveu e ela mostrou como os homens que se interessavam por ela, alguns dos homens, falavam com ela. Falavam que por ela ser mãe solteira, ela não tinha valor, que podiam tratar com ela diretamente para conseguir o que eles quisessem, porque eles não iriam se iludir, porque ela é mãe solteira. Começava a falar aquela questão de, você sabe que você está precisando de um homem, isso é falta de homem. São esses tipos de situações que são muito pesadas na internet. Há também a questão do racismo muito forte, muito forte. Você vê aí ao redor do mundo o quanto os negros são hostilizados na internet, e isso é falado tão abertamente que a gente chega a se questionar, meu Deus, né? Aqui no Brasil a gente tem a lei de racismo, a lei de preconceito, e também tem o crime de injúria racial, e aumenta a pena quando é feito pela internet. Então nós temos já crimes previstos. Nós temos, aqui no Brasil, nós temos a esfera civil, que é a questão de reparação de danos morais e danos materiais, quando há essa violação aos direitos personalíssimos, os direitos, né, à personalidade, aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à privacidade. E há os crimes também. Há o crime, há a lei, né, de preconceito, há o crime de injúria racial, há os crimes de calúnia, difamação e injúria. Então, nós temos essa legislação. Acredito também que em Portugal também deve ter essa legislação, pelo pouco que eu acompanho. A União Europeia, recentemente, lançou uma discussão sobre liberdade de expressão na internet, que eu achei muito interessante. Eu acho que é uma coisa que pode ser acompanhado. Eles têm lançado um combate às notícias falsas e ao discurso de ódio. A Alemanha, inclusive, recentemente tem discutido um projeto de lei para dar penas severas para os provedores, provedores, imprensa e também aquelas pessoas que promovem o discurso de ódio na internet. Então, eu creio que o mundo tem se mobilizado. É óbvio que não o mundo como um todo, né? Estou generalizando, porque tem alguns países que tem toda uma questão cultural muito forte, mas eu vejo que há uma mobilização mundial em relação a isso. Muito bem, André, a conversa está muito boa aí, né? Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é até difícil da gente responder. Como lidar com essa dependência que desde criança tem com as redes sociais, com a internet, com as redes sociais, com os WhatsApp, né? É tão pessoal, né, essa resposta. Eu acho que às vezes vai depender muito do bom senso. Recentemente, teve aquele apagão no WhatsApp, né, que foi mundial, que ficou, acho que foi há 2 semanas, 2, 3 semanas.
e as pessoas se viram desesperadas porque ficaram ali algumas horinhas sem o WhatsApp. A dependência da internet não está só com as crianças e com os adolescentes, então está em nós, que não conseguimos ficar sem isso daqui, ó. A gente não consegue ficar sem isso daqui 1 minuto. Eu acho que nós precisamos resgatar algumas coisas que eram antigas, sabe aquela questão de brincar na rua, de sair, de jogar alguns jogos, de ir ao parque, de passear, de viajar. Se dar um momento, se forçar a desligar, fazer uma caminhada, sei lá, resgatar algumas coisas que a gente tinha anteriormente. Porque se nós não nos monitorarmos, os nossos filhos verão a gente o tempo todo aqui, eles vão ficar o tempo todo aqui. E aí eu digo, mas meu filho não para, eu preciso dar alguma coisa que ele pare, porque não está difícil. Eu entendo, deve ser bem difícil mesmo. Mas que tal amenizar? Sabe, que tal diminuir? Tem alguns softwares de controle parental que você consegue, até mesmo no iPhone, eu não sei, no iPhone, iPad, eu não sei direito a configuração dos dispositivos Android. Mas tem o timer, que você pode colocar ali, que você estipula quanto tempo seu filho vai ficar ali na tecnologia. E aí, depois de terminar, apaga. E aí você fala para você, apagou. Ó, não dá mais, agora só amanhã. Então, são formas que você tem para ali tentar diminuir o consumo. E vai depender muito da gente, porque foi como a Natália está colocando ali. Nós somos os espelhos, né? Os pais, nós maiores somos os espelhos. E se nós ficarmos e nós incentivarmos essa prática, vai ficar muito difícil. E tem mesmo essa questão de dependência, é muito preocupante, porque gera todo um isolamento social, a criança ela não se desenvolve no meio em sociedade, não consegue ir ali depois, mais para frente, isso vai impactar no futuro, porque ela não se relaciona, ela não consegue se desenvolver, ela vive no mundo, ela e o celular. Como que ela vai desenvolver habilidades, desenvolver aquela prática social? Então, isso é uma coisa a se pensar. Mas eu acho que o melhor caminho é nós mesmos nos conscientizarmos que nós somos também dependentes, nos monitorarmos e monitorarmos os menores. O Andréia, Gabi, uma pergunta importante que eu não queria deixar de passar, que a Darlene fez, no que diz respeito a denunciar o cyberbullying, ela pergunta se um professor pode fazer essa denúncia sem o consentimento dos pais, né? Se existe, agora deixa eu ver aqui que eu não consigo ler o resto, existe algum problema, né, com relação a isso? Ela disse, se o bullying é cometido no espaço escolar, podemos até diagnosticar o problema, mas quando isso ocorre no cyberespaço? Não é isso, Foi Gabi, a pergunta de quem é, Dilma, que eu tenho aqui para ler? A pergunta da Darlene, que está perguntando se a escola, o professor, pode fazer a denúncia sem o conhecimento dos pais, se isso tem alguma consequência processual. Então, como eu disse, eu vou falar aqui da realidade do Brasil. Aqui no Brasil, o que acontece? E eu acho que é até uma questão de boas práticas. Eu acho que para a escola de diversos países, eu acho que isso também é muito importante. A escola ela precisa criar um mecanismo de denúncia dentro da escola. Então, quem vai ser o responsável por receber essas denúncias? Vai ser um diretor pedagógico? Quem que vai receber essas denúncias? Porque o que acontece? O professor, ele está ali com os alunos dentro da sala de aula e ele é aquele que tem maior probabilidade de identificar um bullying, um cyberbullying. O que ele tem que fazer é denunciar para o diretor da escola. O diretor da escola, juntamente com os coordenadores, precisam chamar os pais dos envolvidos. Eles não podem falar diretamente com as crianças, de acusá-las ou requerer o celular para ver sem a presença dos pais. Isso é muito importante. Então, a escola, quando ela tem a ciência de que está acontecendo isso, ela precisa comunicar aos pais dos menores, chamar os pais para uma conversa e tentar mediar essa situação. Porque aí ela não estará sendo negligente nem omissa diante de uma situação. Porque se os professores, a escola, os coordenadores, presenciam essa situação e se omitem, elas são responsabilizadas civilmente por esses atos. O Andréia, que dou a pergunta à professora Dulce, também lá de Portugal, também a Terezinha aqui, as duas
perguntas dela, elas são próximas. A Dulce diz, e uma questão é que quando são os próprios responsáveis adultos, aqui no caso professores também, a exibir as crianças e os jovens nas redes para ganhar o concurso de talentos ou de beleza, ou mesmo um professor que pratica o cyberbullying com aluno nas redes sociais, também pode ser denunciado, né? Primeiro, duas coisas. No caso desses jovens, que são expostos como talentos de beleza, e no caso um professor que pratica o cyberbullying. No caso do professor, como eu disse, a escola ela responde pelos atos do professor. Se o professor ele pratica o cyberbullying, o bullying contra um aluno, a escola vai responder por isso. E o professor ele pode responder na esfera criminal. Então, isso é muito importante dizer. O professor na esfera criminal, ele poderá ser responsabilizado, dependendo da conduta que foi praticada, e a escola ela responde civilmente pelos atos do professor. Então, isso precisa deixar bem claro. Recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos uma decisão, que eu posso até compartilhar com vocês também, em que a escola ela foi responsabilizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por um bullying praticado e iniciado pelo professor. Então, a escola, por isso que é muito importante a escola promover essa capacitação, essa conscientização dos professores, porque ela também vai ser responsabilizada pelos atos que são feitos. Quanto aos menores, né, que os próprios pais expõem, né, a Emily está perguntando, isso é uma questão muito delicada. Porque, como eu disse, os pais são aqueles que deveriam zelar pela a imagem, pela reputação, pela honra, pela intimidade dos seus filhos. Hoje a gente vê muitas crianças que fazem propaganda, tem essa questão. Aqui no Brasil, o CONAR, que é o órgão regulamentador de publicidade e propaganda, tem lançado muitas diretrizes e eles pegam muito no pé das agências de publicidade e das empresas que usam menores nas propagandas, justamente para evitar, por exemplo, danças sensuais, determinado tipo de vestimenta, de atitude, para zelar pela integridade da criança. Então, isso também é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Aqui no Brasil também, o Ministério Público pode intervir. Aqui nós tivemos um caso de uma cantora menor que se chamava MC Melody. Ela é cantora de funk. E o pai estava lucrando com isso. O Ministério Público interviu, tanto que você não vê mais aí a MC Melody nessa situação. Outra coisa que eu quero deixar claro, os youtubers mirins. Eu acho que a ideia dos youtubers mirins, eu acho legal ter ali, mas sempre supervisionado pelos pais. E tomar cuidado com e sempre ali, se o filho for fazer alguma coisa, usar a câmera, alguma coisa nesse sentido, esteja junto. Veja quem são os seguidores, porque será que seu filho vai saber lidar ali com comentários ofensivos? Com os comentários negativos que surgirem ali? Quem são aquelas pessoas que estão vendo aqueles vídeos? Então, cuidado com a roupinha do seu filho quando ele tiver. Então, são alguns cuidados que precisam ser, que a gente precisa, como maiores, né, nós precisamos estar atentos. Olha o horário, professora Gabriela. Para fechar, que eu acho importante fechar com essas duas perguntas, que uma é complemento da outra, a gente fechar esse evento muito interessante, perdi um monte, que diz assim, o Antoniel ele fala, eu sou estudante de humanidades pela Unilab e realizo uma pesquisa quanto à problemática da homofobia no ambiente escolar. E até o presente momento eu pude notar que a temática da sexualidade é tida como tema transversal, na maioria das vezes isolada de debate e de conhecimento dos estudantes. E a Beatriz Brasil, ela diz, eu sou pedagoga. Cortou. Tá sem Do som, movimento. Gabi. Oi. Cortou Sou pedagoga. não Movimento. Vou voltar. Desde a primeira, faltou? Não, o Beatriz, a partir da Beatriz. Segunda, da Beatriz, se eu não me engano. Beatriz, sou pedagoga, pesquiso o movimento feminista e políticas públicas. Eu faço palestras em escola com os temas gênero, sexualidade e educação sexual. Por enquanto, ainda consigo fazer esse trabalho, mas provavelmente teremos problemas com o projeto da Escola Sem Partido. Gostaria de ouvir a Andréa, se possível, sobre isso, já que se esse projeto passar, não poderemos mais falar sobre isso nas escolas.
Aqui eu tenho depois uma complementação, mas pode falar, Andréia. Bom, primeiro, falando um pouquinho, eu vou tentar responder os dois. Estão escutando? Eu tentarei falar das duas perguntas ao mesmo tempo. Volto à minha fala. Esses temas, esse tema de adolescência, sexualidade e ciberespaço, ela é multidisciplinar. A legislação, ela sozinha, esses temas não são relacionados a vamos falar o que é crime ou não, o que é ilícito ou não, o que é ilegal ou não, o que a própria lei diz. A prevenção, ela envolve justamente o debate de temas multidisciplinares, a questão psicológica, a questão social. Então, por isso que eu acho muito importante, quando tem esses debates, que haja essa fusão. Por isso que eu acho muito interessante termos aqui pessoas que são estudantes das outras áreas, para que a gente convirja e chegue num senso comum. As leis, elas são feitas a partir dos usos, costumes da sociedade. E ela precisa se modernizar conforme a sociedade ela vai evoluindo, mudando, né, o seu pensamento e a sua visão. Então, eu acho muito importante que esses temas sejam tratados. Mais do que proibir e falar que é crime ou não, as crianças, os menores, os jovens, os adultos, eles precisam ter ciência do que é seu direito e o que não é. Ou seja, a partir de valores, respeito à diversidade, empatia, compaixão. Então, isso são temas que precisam ser tratados juntos. Quanto à questão da Beatriz, eu acredito que nós falhamos muito ainda em questão de políticas públicas, né? Talvez não seja o foco. Eu acho que deveria ser. Por exemplo, a nossa lei que institui, né, o programa de combate ao bullying, coloca ali que o Ministério da Educação, as secretarias municipais de educação precisam apoiar esses projetos de combate ao bullying e ao cyberbullying. Inclusive que as mídias, né, de veiculação em massa desenvolvam campanhas. Quantas vezes nós já vimos campanhas na televisão, no rádio, mostrando alguma coisa de combate ao bullying, ao cyberbullying, à violência de gênero? Então, assim, não são diversas situações que poderiam ser aprimoradas. Tem um livro que eu gosto muito, que foi lançado pelo Internet Lab, que é um instituto daqui de São Paulo que estuda, né, sobre a internet, e uma das diretoras, ela trabalha justamente com essa questão de gênero. Esse livro está disponibilizado online, em PDF. Eu vou passar aqui o link, que eu acho que vai responder muito algumas questões relacionadas a gênero. Está ali. O livro chama O Corpo é o Código. Trata muito sobre a questão não só jurídica, mas as questões sociais e de políticas públicas aqui no Brasil. Eu acho que é um debate que vale muito, muito a pena, que, assim, nós precisaríamos de muitas horas. Eu mesma me pego, assim, toda vez que eu estudo, eu falo, nossa, mas preciso saber mais disso, da parte de psicologia. Eu preciso saber mais dessa parte de antropologia, para entender como que foi tudo isso. Então, espero que isso ajude. E, como eu disse, eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem, de conversas, de material. E se vocês quiserem, quem estiver interessado, eu posso enviar o nosso novo material, nosso conteúdo especial que fala sobre bullying e cyberbullying. Eu só queria tranquilizar, Gabi, que todo esse material, todas essas indicações da Andréia, depois ela vai me passar e eu vou colocar tudo na página da webinar que ela está ministrando. Fiquem tranquilos, não se preocupem que não vão perder nada, ok? Fiquem tranquilos. O Andréia, só complementando, nós aqui trabalhamos com formação de professores e educação sexual. Então, quanto a essa preocupação de escola sem partido, nós desenvolvemos um trabalho com nossos alunos que nós não temos que nos preocupar, porque nós estamos respaldados pela própria Constituição, pelo Plano Nacional de Educação, pelo Plano Estadual de Educação e pelo Plano Municipal de Educação, que se a gente tem que ler, é uma forma de nós nos familiarizarmos com essas leis e que todos, em vários artigos, tem abertura para que nós trabalhemos com tranquilidade as relações de gêneros, o processo de educação sexual, que nós estamos respaldados pela lei maior, entendeu? Que ela fique tranquila, que nada mais vai nos impedir de trabalhar, claro, com segurança, com conhecimento e com convicção de que nós acreditamos numa sociedade melhor. Então,
Eu acho que estamos aqui chegando ao fim, infelizmente, né? Mas deixar aos participantes que participem das outras etapas. A próxima será dia 29, né? O próximo webinar, e que participe do mini curso para receber a certificação de 20 horas no final. E tem aqui um formulário de avaliação desta webinar, que nós deixamos aqui disponível na página para que vocês respondam, para que nós possamos fazer uma reflexão e um aprimoramento para as próximas etapas do nosso projeto. Muito obrigada, Andréia, foi muito boa a tua participação. Valeu. Muito obrigada, viu? Agradeço a todos e me coloco à disposição. Muito obrigada, foi valiosíssima a sua experiência. Obrigada. Obrigada também, agradeço mais uma vez o agradecimento especial à doutora Patrícia Peck, não é, que não pôde estar, nosso abraço e a nossa gratidão, e em especial a ti, Andréia, que né, nos possibilitaste momentos importantíssimos de reflexão e nos instigaste a procurarmos mais. Né? Eu não sei onde eu vi esses dias, onde eu ouvi que a gente sempre, com relação à internet, que a gente, aquela questão que tu colocaste, né, a gente tem tanto medo dos filhos andarem na rua, não deixa eles andarem na rua sozinhos, né, tanto cuidado, perigos e tudo, e deixar os filhos navegar na internet sem esse acompanhamento, hoje em dia é mais ou menos como deixá-los andar na rua, não é? Os riscos, sob diferentes perspectivas, mas os riscos são enormes, nos dois sentidos. Muito obrigada, Andréia, e depois eu volto a entrar em contato contigo, então, para passar esses links, esses outros materiais, para a gente colocar lá no site, para quem tiver acesso. Algumas coisas aqui que eu falei, para todo mundo ter. Ok. Opa, falhou um pouquinho. Falhou um pouquinho ali, bem no final, ainda bem que foi no finalzinho. Uma boa noite. A Dilma caiu. Agora quem caiu foi ela. Então, uma boa noite a todos e a todas. Esperamos vocês na próxima etapa da webinar, dia 29, agora do mês de maio ainda, hein? Obrigada, Andréia. Boa noite. Boa noite. Estou saindo, tá, gente?